Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca Podcast, aprender. Olá, que bom ter você aqui com a gente, em nome do afroeduca.com. A nossa missão, olha, é transformar as histórias tão ricas, né, e potentes da resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, algo que pulsa, que inspira. Cada conversa nossa parte das canções que a gente cria e compartilha lá no canal Afroeduca Sound. A gente mergulha nessas músicas para trazer reflexões, sabe, aprofundar o contexto histórico e até sugerir uns caminhos pedagógicos. A gente acredita muito nisso. Aprender com música é lembrar com o coração. E hoje, nossa análise vai fundo na história de uma figura assim fundamental e de um evento que marcou a luta por liberdade no Brasil. Luiz Gonzaga das Virgens e a Revolta dos Búzios, aquela que sacudiu Salvador em 1798, né? Isso, também chamada de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Muitos nomes para um evento só, né? Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente tem aqui uma biografia do Gonzaga, alguns relatos históricos da revolta, a letra da nossa canção Sonho de Liberdade, que é uma criação do Afroeduca, e umas notas de apoio que preparamos. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Quem foi exatamente esse Luiz Gonzaga das Virgens? Para começar, ele nasceu em Salvador, ali na segunda metade do século XVIII. Era um homem negro vivendo no centro da Bahia colonial. Um lugar, assim, marcado por uma desigualdade brutal, né? A escravidão presente em tudo e a marginalização do povo pobre, mesmo quem era livre. É importante colocar esse contexto, né? Não dá para entender o Gonzaga sem entender essa Salvador da época. Com certeza. E ele tinha um ofício, era alfaiate. Uma profissão que exigia precisão, disciplina, mas que também colocava ele em contato com muita gente diferente na cidade, né? Sim, um ponto de observação social privilegiado, de certa forma. E, além disso, ele era militar. Isso, soldado de baixa patente no 1º Regimento de Milícias. E a vida social dele passava também pelas irmandades religiosas. Espaços super importantes, né? Não só para a fé. Fundamentalmente para a sociabilidade, para ajuda mútua, para a resistência mesmo da comunidade negra e mestiça. Ali circulavam ideias de solidariedade, uma noção de igualdade, pelo menos espiritual, né? Uhum. E o que é fascinante aqui, eu acho, é como essa trajetória pessoal dele, sabe? Essa vivência como artesão, como soldado raso, conectou ele diretamente às causas da Revolta dos Búzios. Ele não era alguém lendo sobre injustiça num livro. Ele vivia aquilo. Sentia na pele, né? O baixo salário, a falta de perspectiva, o racismo da estrutura. Exatamente. Tudo isso foi alimentando uma consciência crítica sobre o sistema colonial. Não era teoria para ele. As fontes descrevem o Gonzaga como um homem, assim, de convicções firmes, eloquente, corajoso, alguém que não tinha medo de dizer o que pensava. E essa formação política dele foi se consolidando ali, nas rodas de conversa, provavelmente informais, com outros alfaiates, soldados, gente que compartilhava as mesmas queixas, os mesmos sonhos, né? E, claro, as notícias que chegavam da Europa, do Caribe, a Revolução Francesa de 89, a haitiana de 91, isso devia trazer um sopro de esperança, de possibilidade, né? Ah, sem dúvida, principalmente a Revolução Haitiana. É crucial notar o impacto disso. Liderada por negros escravizados que conquistaram a independência. Imagina, o medo que isso gerou nas elites daqui foi gigantesco. Mas, por outro lado, acendeu uma esperança enorme nos oprimidos. Isso estava no ar em Salvador, com certeza. E ele não agia sozinho, né? Pelo que a gente vê na biografia, nos relatos, ele era parte de uma comunidade. Trocava ideias, apoiava aprendizes do ofício. Sim, ele era uma figura inserida naquele meio, não um líder isolado. Isso o torna um símbolo ainda mais forte dessa coragem que brota do povo, né? Exatamente. E isso leva a gente direto para a Revolta dos Búzios, em 1798.
É fundamental entender o caráter desse movimento, né? Muito. Ele foi, assim, eminentemente popular e radical nas propostas. Bem diferente de outras conspirações da época, tipo a Inconfidência Mineira, que eram mais elitistas. Ah, sim, bem diferente. Os protagonistas aqui eram homens negros, pardos, livres, libertos, alguns escravizados. Soldados de baixa patente, artesãos como Gonzaga, trabalhadores pobres. Era a voz das camadas exploradas falando alto. E além do Gonzaga, a gente tem outros nomes importantes, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus. Sim, são os 4 mais lembrados como líderes, embora houvesse muitos outros envolvidos, claro. E qual foi a estratégia deles? Como eles conseguiram espalhar essas ideias que eram, assim, tão perigosas para a coroa portuguesa? O método principal foi genial na sua simplicidade e ousadia. Produzir e afixar panfletos manuscritos em locais públicos de Salvador. Panfletos. Imagina a cena, no meio da noite, colando papéis com aquelas mensagens. Exato. Mensagens que desafiavam toda a estrutura de poder. E o conteúdo era incendiário para a época. Defendiam uma sociedade mais justa, o fim da escravidão. Igualdade racial. Eles chamavam todo mundo para ser irmão baiense, né? Isso. E a proclamação de uma república, aumento dos salários dos soldados, abertura dos portos. Era uma denúncia direta da exploração, da opressão de Portugal. Cara, que coragem! Circular isso abertamente, sabendo do risco enorme. E como as autoridades e a elite local reagiram a essa afronta? A reação foi a esperada, infelizmente. Rápida, brutal e movida pelo pânico. A elite branca e as autoridades, já apavoradas com o exemplo do Haiti, viram naqueles panfletos o estopim de uma revolução popular gigante. Bastou uma denúncia, então. Foi o que bastou. Em agosto de 1798, uma denúncia deu início a uma onda de prisões. Dezenas de suspeitos foram detidos. E o Luiz Gonzaga foi logo identificado como um dos líderes. Sim, ele e os outros principais nomes. Foram submetidos a um processo judicial, uma devassa, extremamente severo. A coroa portuguesa queria dar um exemplo claro. Deixar claro que qualquer desafio à autoridade, principalmente vindo do povo negro, seria esmagado. Exatamente. O objetivo era aterrorizar, dissuadir qualquer outra tentativa de revolta. Intimidação pura. O desfecho é bem conhecido e muito triste. Dia 8 de novembro de 1799, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, Manuel Faustino e João de Deus, enforcados publicamente na Praça da Piedade, em Salvador. E a crueldade não parou aí, né? Não. Para intensificar o terror, a humilhação, os corpos foram esquartejados e as partes expostas em diferentes pontos da cidade. Uma demonstração bárbara de poder. Uma tentativa de apagar não só as vidas, mas a própria memória daqueles homens e das suas ideias. A Praça da Piedade, que era para ser só um espaço público, virou palco dessa violência exemplar. É um retrato muito sombrio da repressão colonial, mas essa tentativa toda de silenciar, de apagar, funcionou? Qual o legado que ficou disso tudo? Aí é que está a força da história, né? Da resistência. Essa tentativa de silenciar pela força bruta, no fim, falhou. O sacrifício transformou Gonzaga e os companheiros em mártires. Símbolos, né? Símbolos poderosos da luta popular, da luta negra por liberdade, igualdade e justiça no Brasil. Eles se tornaram pioneiros, vozes que ousaram sonhar com um país radicalmente diferente, muito antes da abolição formal da República. Uhum. A Praça da Piedade, apesar da violência toda, virou também um lugar de memória dessa luta. E é justamente para essa memória não se perder, para essa voz continuar ecoando, que nós lá do Afroeduca criamos a canção Sonho de Liberdade. A música tem esse poder incrível, né? De conectar passado e presente, de tocar emoção. Com certeza. Na letra, a gente tentou capturar um pouco dessa atmosfera, dessa coragem. Tem um verso que diz assim: na rua estreita a palavra corria, em panfletos de esperança surgia, Luiz Gonzaga, coragem no olhar, um povo inteiro pronto para lutar. É quase como ver aqueles papéis circulando, a tensão. Sim, a música consegue trazer essa imagem de forma muito potente e mostra como
Essa circulação de ideias, mesmo na clandestinidade, é um motor para a mudança social. E a coragem que a letra menciona, do Gonzaga e de tantos outros, é o que transforma a indignação em ação, né? E o refrão tenta pegar a essência do movimento. Sonho de liberdade, Bahia vai cantar igualdade no peito, ninguém vai calar. Do sangue derramado brotou nossa voz, mártires da piedade ainda vivem em nós. Essa ideia de que o sacrifício não foi em vão, que a voz deles continua viva, isso é central. Sem dúvida. É a transformação da tragédia em legado. A música aí funciona como um veículo para essa memória coletiva, né? Afirmando que os ideais de liberdade, de igualdade racial, pelos quais eles morreram, não foram enterrados com eles. Pelo contrário. Lançaram sementes. Exato. E pedagogicamente falando, mesmo sem citar códigos de BNCC aqui na nossa conversa, é uma forma muito poderosa de discutir com os jovens como as lutas do passado moldaram o presente e como certos ideais atravessam séculos. E a canção também tenta humanizar eles, né? Lembro de um trecho. Negro alfaiate, soldado também. Levava no peito o futuro de alguém. De Lucas, Manuel, João de Deus, o grito da praça subiu para os céus. Traz as profissões, a origem, nomeia os companheiros. Reforça que foi um movimento coletivo de gente comum com sonhos enormes. Essa humanização é crucial. Tira essas figuras daquele pedestal de heróis distantes e traz para perto da gente. Lembra que a história é feita por pessoas de carne e osso, com suas profissões, suas redes, suas esperanças, seus medos. E mostrar o protagonismo de alfaiates, soldados, gente negra e mestiça desafia aquela visão tradicional da história que só foca nas elites, né? Ajuda a entender a complexidade da sociedade da época e das suas lutas. E tem a questão da memória versus a repressão. A ponte da música fala disso. A forca não cala, a história não some, no eco da luta ressurge teu nome, das virgens valente, memória imortal, semeaste justiça no chão colonial. É a afirmação de que, apesar da violência do Estado para apagar essa história, ela resiste. Exatamente. Memória é um campo de disputa, sempre. A repressão tenta impor o esquecimento, mas a resistência se manifesta de várias formas. Pela arte, pela música, pela oralidade. O nome do Gonzaga, a história da revolta dos Búzios ressurgem porque a luta por justiça e igualdade que eles representavam continua relevante, né? É uma memória que desafia a gente no presente. E o final da música tenta fazer essa conexão mais direta. O vento repete, no tempo a soar, Luiz Gonzaga das Virgens a guiar, a revolta não morre, renasce em canção, o teu sacrifício é nossa razão. A ideia de que a revolta renasce na canção e que o exemplo dele serve de inspiração, de razão para continuar lutando. Essa conexão passado-presente é vital. Não é para olhar para 1798 como uma peça de museu, sabe? Mas como um capítulo fundamental da longa jornada do Brasil em busca de cidadania, de direitos para todos. Entendo. Entender a radicalidade das propostas da Revolta dos Búzios, fim da escravidão, igualdade racial, república popular, ajuda a gente a avaliar o quanto avançou e o quanto ainda falta. E levanta uma questão importante. Como a gente usa essa memória histórica hoje? Só para lamentar o passado ou para impulsionar ações no presente? Nossas notas de apoio até sugerem umas atividades nessa linha, né? Pensar numa linha do tempo visual da revolta, ou propor a criação de panfletos modernos com as demandas de hoje, conectar com Haiti, debater o que significa igualdade. São formas de manter essa história viva, relevante. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a grande mensagem que fica dessa nossa conversa sobre Luiz Gonzaga e a Revolta dos Búzios? Olha, eu acho que a ideia central é reconhecer a Revolta dos Búzios e figuras como Luiz Gonzaga, não como episódio secundário, mas como um marco fundador da luta popular e especificamente da luta negra por liberdade e cidadania plena no Brasil. O marco fundador, gostei disso. Os ideais que eles defenderam, pagando o preço mais alto, eram incrivelmente avançados para a época e continuam a nos interpelar hoje. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe a importância vital de resgatar, de valorizar essas histórias de resistência popular, que tantas vezes foram marginalizadas ou distorcidas pela história oficial. Com certeza. Elas são parte de quem a gente é,
E a música, como a gente explorou aqui, é uma ferramenta sensível e muito poderosa para acessar essa memória e os significados profundos dela. Perfeito. Resumindo então os pontos-chave. A trajetória do Luiz Gonzaga como o exemplo dessa consciência, dessa coragem que pode vir do povo, a revolta dos búzios como um movimento singular, pelo caráter radical, popular, pela centralidade da questão racial e da abolição, a violência brutal da repressão tentando sem sucesso apagar essa memória, e a força que permanece do legado desses mártires, cuja voz ecoa até hoje. Exato. E, claro, o papel da música como essa ponte, essa ferramenta viva para a educação e para o coração. Exato. E para a gente não terminar só olhando para trás, fica aquela reflexão que surgiu, né? Se em 1798 os panfletos clamavam por liberdade, igualdade racial, fim da escravidão, uma república mais justa, quais seriam as mensagens urgentes, os panfletos simbólicos, que a gente precisaria escrever e fazer circular hoje para continuar avançando na construção de uma sociedade que seja verdadeiramente igualitária e justa no Brasil? O que ainda precisa ser dito em voz alta? Uma provocação e tanto, fundamental para a gente continuar pensando e agindo. Muito obrigada pela companhia nessa exploração tão necessária, tão inspiradora, e queremos convidar todo mundo que nos ouve a se engajar com a gente lá no afroeduca.com. Não deixe de se inscrever no nosso canal Afroeduca Sound para ter acesso a mais conteúdos como este. Lá tem a música Sonho de Liberdade completa, tem outras canções, outras conversas, outras histórias que precisam muito ser contadas e ouvidas. Se essa história ressoou aí dentro, deixe o seu like lá no vídeo da canção, explore as outras músicas, as outras análises que a gente já publicou. É um universo de conhecimento e sensibilidade esperando para ser descoberto. Pode acreditar. E continue acompanhando o afroeduca.com e o Afroeduca Sound para não perder as novas histórias e canções que estão sempre chegando. Tem muita coisa boa vindo por aí. Em nome de toda a equipe do afroeduca.com, nosso muito obrigada e até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência.